Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nele nós vamos dar continuidade aí ao desenvolvimento de nossa pequena API com Laravel. Nós temos avançado aí na construção de uma API que tem uma estrutura simples com Laravel, é uma API de categories e products, simples só para fins didáticos, só para que a gente possa ter aí uma percepção de como que é o caminho aí para o desenvolvimento de uma API com Laravel. Não é uma API complexa, cheia de endpoints e de regras e de entidades e de domínios. É relativamente simples, mas para fins didáticos mesmo, tá? E nós já fizemos toda a nossa modelagem, fizemos toda a nossa estruturação, desenvolvemos nossos repositories, a nossa base já foi modelada aí pelas migrations. Fizemos aqui já o nosso controller aqui de category. Agora nós vamos dar continuidade aí ao desenvolvimento do endpoint de categories. Então, primeiramente, nós vamos subir aqui o nosso ambiente. Gostaria de recomendar aí que você deixasse o seu like para que o vídeo possa ajudar mais pessoas. E se inscreva aí, caso você ache relevante aí acompanhar os nossos conteúdos, tá? Então eu dei um Docker Compose up-d para subir a nossa base, né? Lembrando que nas primeiras aulas a gente subiu a nossa base utilizando o Docker. Então eu tenho a minha base aqui já trabalhando aqui na minha porta 3306, né? A nossa base de MySQL. E eu também vou subir o server aqui da aplicação. A gente está usando o server mesmo do PHP Artisan, tá? Só para fins de funcionalidade mesmo. Acho que é serve, né? Aqui é server. Beleza, a gente subiu. Agora a gente precisa rodar aqui as nossas migrations. Vou estar rodando aqui as nossas migrations. Ok, rodei nossas migrations. Vamos ver aqui se as nossas seeders também já foram rodadas. Estou com algum problema aqui na seeder. Tá, está dizendo aqui para mim. Acho que esse usuário já existe, né? Vamos ver aqui como está a nossa base. PHP Artisan, Tinker. Deixa eu só adequar o ambiente aqui. Deixa eu rodar aqui um app. Models. User. All. Beleza, então tem meu usuário aqui. Então ok, a nossa base em tese aqui já está funcionando, né? Deixa eu ver só o meu category aqui, se eu tenho registros aqui também de category. Ok, então a gente já tem aqui alguns registros, tá? Eu vou abrir o meu Postman também. Deixa eu abrir aqui o meu Postman. Ok, estou com o meu Postman aberto. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos gerar um token aqui. Então, geramos aqui o nosso token de autenticação, tá? Foi a segunda aula. No segundo vídeo aí nós vimos como gerar a autenticação aí com a nossa... com o Sanctum, né? E o Laravel. E agora nós vamos dar continuidade aí, construindo aí o nosso endpoint de category, tá? Então, vamos primeiramente gerar aqui as nossas rotas. Então eu vou gerar aqui as nossas rotas de category. Então no Laravel eu consigo criar grupos de rotas, tá? Então, por exemplo, na nossa estrutura simples aqui de API, nós vamos ter nós teremos aqui, né, dois endpoints, certo? Esses dois grupos de endpoints, né?
Então, esses grupos de endpoints serão o seguinte, ó, serão o nosso HTTP, a gente está aqui no nosso localhost, então a gente vai ter um endpoint de categories, tá? E a gente vai ter o nosso endpoint de products aqui, tá? Então a gente vai ter o nosso endpoint de products. Então, para cada um, esse aqui é o grupo, né, de categories, esse aqui é um grupo de endpoints aqui de products. Então, para cada um desses grupos, tá, eu vou ter uma requisição, uma requisição GET, pelo menos, requisição GET, que é para consulta de registros, tá? Eu vou ter requisição POST, que é para poder persistir ou inserir ali, tá, uma nova category. Eu vou ter aqui o put e o delete, tá? Então, o put seria para alterar um registro e o delete para excluir ali o registro, tá? Então, para cada um desses grupos de endpoint, eu vou ter esses quatro endpoints, né? Cada endpoint vai executar aqui um método HTTP diferente, tá? Então, seguindo ali os padrões de RESTful, né? Porque geralmente as pessoas elas confundem REST com RESTful, né? Então, eu executo uma única URL. O padrão RESTful implica em eu executar uma única URL utilizando métodos HTTP diferentes, tá? Geralmente as pessoas confundem com REST. As pessoas acham que isso aqui é RESTful, né? E não é. Por exemplo, eu vou inserir uma category. Aí eu ponho aqui, por exemplo, save, sei lá, ou store, né? Eu vou alterar uma category. Aí eu ponho aqui update. Então isso já sai aqui da semântica do RESTful, tá? Isso aqui já é REST. Isso aqui já seria endpoints REST. Então o padrão aí RESTful, ele implica em eu respeito a URL, e para a mesma URL eu executo ações com métodos HTTP diferentes, tá? Então vamos lá, vamos criar o nosso grupo de rota. Então eu vou digitar aqui group, aqui dentro de um array. Eu vou colocar aqui o meu prefixo. Então o meu prefixo eu vou dizer que é categories. Aqui eu quero que todos os endpoints que estejam dentro aqui do meu categories, eu quero que eles sejam autenticados, tá? Então eu coloco aqui middleware, tá? Middleware auth sanctum. E eu vou declarar aqui, ó, o PHP moderno aqui, ó, fn. Declarar aqui meu fn com essa seguinte semântica. Lembra até o arrow function, né? Isso lembra até o arrow function do JavaScript, né? E aqui eu fecho. Então vamos construir aí a nossa primeira rota, tá? Então a nossa primeira rota será route_get, que vai executar lá o nosso método index dentro do nosso category controller, tá? Então deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui o significado desse grupo. Então esse grupo significa o seguinte, ó, significa que tudo que estiver aqui dentro do meu grupo, vai estar configurado para esse grupo aqui de rotas, tá? Então primeiro eu vou executar o get, primeiro a minha rota get, que é para listar aí os meus registros de category, tá? Então nós vamos lá no nosso controller. E vamos gerar aí. Deixa eu ver o nosso repository aqui como é que tá, tal, beleza. E nós vamos executar aqui no nosso controller uma chamada aí do nosso endpoint aqui de categories, tá? Primeiro eu vou fazer uma negação aqui, ó. Então, se o nosso category não foi enviado,
Se o nosso category, aliás, não foi... Se não existe categories na nossa base, nós vamos retornar esse JSON aqui, ó. Tá? Então, uma message categories not found, tá? Categories not found, retornando aqui o status HTTP 404, tá? É muito importante também no REST a gente entender aqui os métodos HTTP, tá? Que provavelmente na próxima aula eu explico um pouco mais sobre esses status, né? Sobre os HTTP status e tal. É muito importante para os retornos aí das APIs, né? Beleza, se não trouxe categoria aqui, ele vai retornar categories not found, tá? Vou fazer assim, ó, fazer o seguinte, vou colocar um count aqui, ó, count, se ele for, o count for igual a 0, tá? Aí ele vai retornar esse cara aqui. Então, se a category existir, aí ele vai retornar isso aqui. Só que nós vamos melhorar esse retorno aqui, ó. Nós vamos declarar aqui um message. Deixa eu indentar melhor isso aqui, ó. Deixa eu indentar melhor isso aqui. Message success. Vou retornar um success. E eu vou dizer aqui que o meu data são as categorias, tá? Os dados, né? Por que ele tá com algum problema aqui? Não tá fechando aqui. Deixa eu só achar qual que é o problema aqui. O que o VS Code está aprontando aqui para mim. Tá, aqui tem um parênteses aqui que está atrapalhando a gente. Tá. Então, beleza. Então, o nosso controller ele já está aqui trazendo a listagem aqui do nosso repository. Aqui eu posso dizer que o meu retorno é um JSON response, tá? Eu posso dizer aqui que o meu retorno é um JSON response. Esse cara aqui eu não estou usando. E ok. Então vamos consultar aí as nossas categories, tá? Então vamos lá para o nosso Postman. Deixa eu duplicar essa aba aqui. E aqui eu vou dizer que eu quero consultar as minhas categories. Porém, eu tenho que pegar o meu token, né? Como é uma rota autenticada, eu tenho que pegar o meu token. Mudo aqui o status para get, né? Porque o meu endpoint de consulta de categories é get. Aqui no meu auth eu ponho bidder token. Ponho o meu token aqui. E ok, ó, consultamos aí as nossas categories, tá? Então o nosso Postman aqui está listando aqui as nossas categories. Então ok, esse é o nosso endpoint de category, tá? Se eu tirar a autenticação aqui, vamos ver o que ele traz pra gente. Vai trazer um erro de login, ó. Então, depois a gente vai corrigir, tá? A gente vai procurar aí corrigir quando não está logado, para ele melhorar essa mensagem aqui. E veja que a autenticação está funcionando e o nosso endpoint está funcionando, tá? Posteriormente, nós vamos fazer todos os endpoints aqui, todas as consultas, tudo que a gente tem que fazer aqui no controller, mas depois a gente vai refatorar esse código para que essas pequenas regras aqui de exibição, né? Essas pequenas regras, elas estejam numa camada de service, tá? Isso é posteriormente, depois que a gente acabar de desenvolver todos os endpoints aqui de categories, a gente vai executar isso, tá? A gente vai refatorar esse código para que a gente tenha um controller bem mais limpo, tá?